Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. O céu tinha aquela cor de chumbo quando Jurema acordou bem cedinho. Era um dia como qualquer outro, pelo menos era o que ela pensava naquele momento. O galo nem tinha cantado direito, mas tinha uma inquietação no peito dela que não deixou ela ficar mais na cama. Era uma presença, um peso no ar, que fazia até o cachorro valente ficar agitado lá fora. Que bobagem, pensou Jurema, tentando afastar aquele pensamento ruim, enquanto vestia o vestido de chita e prendia o cabelo comprido num coque mal feito. Mas o valente continuava a latir sem parar, como se tivesse visto uma assombração. Jurema morava sozinha desde que o finado marido partiu desse mundo. Fazia 5 anos já. A casa simples de madeira ficava no alto de um morrinho, de onde dava para ver o pasto todo. As 12 vacas leiteiras que ela tinha era o que garantia o sustento dela. Todo dia, bem cedinho, ela ia tirar o leite, colocava nas vasilhas e depois o Zeca, filho do vizinho, passava para levar para a cidade. Uma vida dura, mas honesta. Naquela manhã, enquanto acendia o fogão a lenha para esquentar o café, Jurema sentiu um arrepio forte que desceu pela espinha dela. O valente parou de latir de repente, e aquele silêncio era pior ainda. Jurema pegou a xícara de ágata, soprou o café quente e foi até a janela. De lá ela conseguia ver um pedaço do pasto onde as vacas costumavam ficar desde o casquecer, mas não tinha nada lá. Que estranho, pensou ela. As vacas sempre estão lá embaixo esperando para ser ordenhada. Ela bebeu o café de um gole só e saiu da casa ainda com aquele pressentimento ruim apertando o coração. O céu parecia mais escuro agora e o vento carregava um cheiro diferente, um cheiro de coisa podre misturado com enxofre. Desceu o morrinho segurando a saia para não tropeçar nas pedras do caminho. O valente, que sempre ia com ela, dessa vez ficou na porta da casa, choramingando com o rabo entre as pernas. Jurema chamou ele, mas o bicho não veio. "Vai ficar aí mesmo, seu covarde", ela falou, tentando disfarçar o próprio medo. "Que cachorro caçador que você é." Quando ela chegou na porteira vermelha, que separava o terreiro do pasto, Jurema viu que ela estava aberta. Aquilo já era muito estranho, porque ela tinha certeza que tinha fechado bem fechado na noite anterior, como fazia todos os dias. A trinco era pesado, nenhum vento conseguia abrir. Com o coração batendo cada vez mais forte, Jurema passou pela porteira. Foi quando ela viu. Lá no meio do pasto, suas 12 vacas estavam caídas no chão. De longe parecia que estava dormindo, mas Jurema sabia que vaca não dorme daquele jeito, toda esparramada. Ela correu, com as pernas fracas e o coração quase saindo pela boca. Quando chegou perto da primeira vaca, a Pintada, sua favorita, Jurema levou a mão à boca para não gritar. A Pintada estava morta, com os olhos arregalados olhando para o nada, a língua para fora. E o mais estranho, não tinha uma gota de sangue. Estava seca como se alguém tivesse tirado todo o sangue dela. E não era só a Pintada. Todas as 12 vacas estavam na mesma situação. Morta, sem uma gota de sangue, e com uma marca estranha no pescoço, 2 furinhos pequenos, como se fosse uma picada, de cobra grande. "Meu Deus do céu!" Jurema murmurou, sentindo as lágrimas escorrer pelo rosto enrugado. "Quem fez isso com vocês?" Aquelas vacas era tudo que ela tinha. Como ia sobreviver agora? Mas não era só a preocupação com o dinheiro que apertava o coração dela. Era o medo. Que criatura seria capaz de fazer aquilo? Matar 12 vacas grandes em uma noite, sem fazer barulho, sem derramar sangue? Jurema se ajoelhou no meio do pasto, olhando as vacas mortas ao redor dela. Foi quando notou outro detalhe assustador. Na terra, entre as vacas, tinha marca de pegada, mas não era pegada de gente, nem de bicho que ela conhecesse. Era um tipo de rastro estranho, como se fosse de um bicho de 2 pernas, mas com pé diferente, com 3 dedos grandes e uma unha comprida em cada um. Ela seguiu o rastro com os olhos.
Ia desde a porteira vermelha até cada uma das vacas e depois sumia em direção ao mato fechado que ficava nos fundos da propriedade. Aquele mato que o finado marido dela, seu Gumercindo, sempre dizia para ela nunca entrar. Tem coisa lá que não é desse mundo, ele costumava dizer. Na época, Jurema achava que era só história para assustar ela, mas agora não tinha tanta certeza. Com muito custo, ela se levantou e decidiu que precisava contar para alguém o que tinha acontecido. Pensou em ir até o sítio vizinho do seu Tonho, pai do Zeca, mas lembrou que eles tinham ido para a cidade e só voltava de tarde. A propriedade mais próxima depois disso era a do velho Juca Mendes, que ficava a mais de hora de caminhada. Jurema olhou para o sol que agora aparecia entre as nuvens cinzentas. Ainda era cedo, dava tempo de ir até lá e voltar antes do escurecer. Mas primeiro ela precisava enterrar as vacas. Não podia deixar elas assim e atrair urubu e outros bichos carniceiros. Ela voltou para casa para buscar a pá, mas quando chegou no terreiro, viu que o Valente tinha sumido. Chamou por ele várias vezes, mas o cachorro não apareceu. Até tu me abandonou, Valente. Ela suspirou, entrando na casa para pegar a pá no quartinho das ferramentas. Foi quando ela ouviu um barulho vindo da cozinha, como se alguém tivesse mexendo nas panelas. O coração dela quase parou. Será que era o bicho que matou as vacas? Será que tinha entrado na casa dela? Com a mão tremendo, Jurema pegou a primeira coisa que viu pela frente, um pedaço de madeira que ia usar no fogão, e foi devagarinho até a cozinha. O barulho continuava. Parecia que alguém estava bebendo água. Quando ela chegou na porta da cozinha, quase desmaiou de alívio. Era o Valente. O cachorro tinha entrado pela janela dos fundos que ela tinha deixado aberta e estava bebendo água da vasilha. Seu danado, me assustou, ela falou, abaixando para fazer carinho no cachorro. Mas quando ela tocou nele, percebeu que algo estava errado. O pelo do Valente estava molhado, mas não era de água. Era uma substância viscosa e escura. E os olhos dele estavam diferentes, com a pupila muito dilatada. Jurema deu um passo para trás. O Valente nunca tinha olhado para ela daquele jeito. Parecia que nem reconhecia ela e tinha outra coisa. O cachorro estava respirando de um jeito estranho, ofegante, com uma baba escura escorrendo da boca dele. Valente? Tá tudo bem, menino? O cachorro deu um rosnado baixo, que Jurema nunca tinha ouvido antes. Não era o rosnado normal dele, era algo mais profundo, mais ameaçador. Então ele começou a andar em direção a ela, devagar, com as patas dianteiras rígidas, como se estivesse se forçando a andar. Jurema sabia que tinha algo muito errado. Aquele não era o comportamento normal do seu cachorro. Era como se ele tivesse possuído por alguma coisa. Fica aí, Valente, ela falou, segurando o pedaço de madeira com mais força. Não chega perto. Mas o cachorro continuou avançando, com aquele olhar vazio e a baba escura pingando no chão da cozinha. Jurema nunca machucaria o Valente, mas, naquele momento, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Quando o cachorro pulou para cima dela, ela fechou os olhos e golpeou com o pedaço de madeira. Ouviu um ganido de dor e, quando abriu os olhos, viu o Valente caído no chão da cozinha, tremendo. Meu Deus, o que eu fiz? Ela se desesperou, ajoelhando perto do cachorro. Mas então, algo aconteceu. O corpo do Valente começou a convulsionar e, de repente, pela boca dele, começou a sair uma espécie de fumaça preta, densa, que parecia ter vida própria. A fumaça se retorceu no ar, formando por um segundo o que parecia ser um rosto distorcido, com 2 olhos vermelho brilhante, antes de escapar pela janela aberta. Jurema ficou paralisada de medo, sem conseguir se mexer. O Valente parou de tremer e deu um ganido fraco. Quando ela olhou para ele, viu que seus olhos tinham voltado ao normal. Valente, ela chamou com cautela. O cachorro levantou a cabeça e abanou o rabo fraquinho, como se reconhecesse ela. Jurema abraçou o animal, chorando, de alívio, mas também de medo.
O que era aquela coisa que tinha saído do corpo do valente? E será que tinha relação com a morte das vacas? Ela decidiu que não podia mais esperar, precisava de ajuda. Mesmo com medo de deixar a casa sozinha, Jurema pegou uma trouxa com alguma coisa para comer no caminho e uma garrafa d'água. Amarrou um lenço na cabeça para se proteger do sol e saiu em direção à propriedade do velho Juca Mendes, levando o valente com ela. Não queria deixar o bicho sozinho depois do que tinha acontecido. O caminho até o sítio do seu Juca era por uma estrada de terra que cortava o pasto e depois entrava num trecho de mata. Era uma trilha que Jurema conhecia bem, mas nunca tinha percorrido com tanto medo como naquele dia. O sol já estava alto quando eles entraram na parte da mata. Ali era mais escuro por causa das árvores grandes que faziam sombra. O valente, que normalmente ia na frente farejando tudo, dessa vez caminhava bem pertinho das pernas dela, como se também tivesse com medo. De repente, Jurema começou a ouvir um barulho estranho. Era como um sussurro, mas não parecia vir de nenhum lugar específico. Era como se o próprio ar estivesse falando, e o mais assustador, parecia que estava chamando o nome dela. Jurema! Ela parou, sentindo o sangue gelar nas veias. Quem tá aí? Perguntou com a voz trêmula. Ninguém respondeu, mas o sussurro continuou, agora parecendo vir de todas as direções. O valente começou a choramingar, com o rabo entre as pernas de novo. Jurema, vem pra casa. A voz era estranha, parecia a de uma criança, mas ao mesmo tempo tinha algo de velho nela, algo antigo e maligno. Jurema apertou o passo, quase correndo agora. Queria sair daquela mata o mais rápido possível. O valente corria do lado dela, também assustado. Foi quando ela viu. No meio do caminho, parado bem na frente dela, tinha uma figura pequena. De longe parecia uma criança, mas quando Jurema se aproximou, viu que era algo completamente diferente. A criatura tinha mais ou menos a altura de uma criança de 10 anos, mas o corpo era todo errado. A pele era escura e enrugada como couro velho. Os braços eram compridos demais para o corpo pequeno e terminavam em mão com 3 dedos apenas, cada um com uma unha comprida e afiada. A cabeça era grande demais para o corpo, e no rosto não tinha olho, só 2 cavidades escura e profunda, e uma boca larga cheia de dente pontiagudo. Jurema sentiu as pernas fraquejar. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser uma alucinação causada pelo medo e pelo cansaço. Mas então a criatura abriu a boca e falou, com aquela mesma voz que ela tinha ouvido antes. Jurema, eu estava com sede. E sorriu, mostrando os dentes manchados de vermelho. Escuro, sangue, o sangue das vacas dela. Jurema não conseguiu nem gritar. Era como se a voz tivesse ficado presa na garganta. O valente, ao lado dela, rosnava para a criatura, mas não atacava, como se também tivesse paralisado de medo. A criatura deu um passo na direção dela, as unhas afiadas brilhando ao sol fraco que atravessava as árvores. Agora eu tenho sede de novo. Foi nesse momento que Jurema conseguiu se mexer. Com um movimento brusco, ela pegou o valente no colo e correu pela trilha, desviando da criatura. Correu como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, ignorando os galhos que arranhavam o rosto e os braços dela. Podia ouvir a risada da criatura atrás dela, uma risada fina e aguda que parecia perfurar os ouvidos. E ouvia também os passos, pequenos e rápidos, seguindo ela. Jurema não sabia por quanto tempo correu. Parecia que a trilha nunca acabava, que a mata tinha se estendido infinitamente. Os pulmões dela queimavam, as pernas doíam, mas o medo era maior que o cansaço. Quando finalmente avistou o fim da mata e o começo do pasto aberto, que indicava que estava chegando na propriedade do seu Juca, Jurema sentiu um alívio imenso. Mas esse alívio durou pouco.
Algo agarrou o tornozelo dela, fazendo ela cair com tudo no chão da trilha. O valente pulou do colo dela com o impacto e começou a latir desesperadamente. Jurema se virou e viu que era a criatura que tinha agarrado ela. As unhas afiadas perfuravam a pele do tornozelo dela, e o rostinho horrível sorria aquele sorriso cheio de dente pontiagudo. Cadê tua pressa? Jurema! Vamos conversar um pouquinho. A voz da criatura parecia entrar na cabeça dela, fazendo ela ficar tonta. Jurema tentou se soltar, chutando com a outra perna, mas a criatura era forte demais para o tamanho que tinha. Foi quando o valente, numa coragem que Jurema nunca tinha visto antes, avançou na criatura, mordendo o braço dela. A criatura soltou um guincho de dor e largou o tornozelo de Jurema. Corre, valente! Jurema gritou, se levantando com dificuldade. Mas o valente não largava a criatura, que se debatia tentando se livrar do cachorro. Jurema sabia que não podia abandonar o valente. Ele tinha salvado a vida dela. Com as mãos tremendo, ela pegou um galho grosso que estava caído perto e acertou a criatura na cabeça, com toda a força que conseguiu reunir. Ouviu um barulho de osso quebrando e a criatura desabou no chão, imóvel. O valente largou o braço da criatura e ficou ao lado dela, rosnando para o corpo caído. Jurema se aproximou com cautela. A criatura parecia morta, com um líquido escuro e viscoso escorrendo da cabeça rachada. Vamos, valente! Ela falou, puxando o cachorro. Vamos embora daqui antes que apareça mais alguma dessas coisas. Eles saíram correndo da mata e atravessaram o pasto aberto até chegarem na casa do seu Juca. Mendes. A noite já estava caindo quando eles bateram desesperado na porta. Quando o velho Juca atendeu e viu Jurema naquele estado, suja, arranhada, com o tornozelo sangrando e os olhos arregalados de medo, ele não precisou de muita explicação para entender que tinha acontecido algo grave. Pelo amor de Deus, mulher, o que aconteceu com a senhora? Perguntou seu Juca, ajudando Jurema a entrar na casa. Entre soluço e tremores, Jurema contou tudo. As vacas mortas, o valente possuído pela coisa escura, a criatura na mata. Seu Juca ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Eu já ouvi história dessa criatura, falou seu Juca depois que ela terminou. Meu avô falava dela. Dizem que ela aparece depois de seca grande, sempre na lua cheia. Começa matando os bichos, sugando o sangue deles. Depois passa para os humanos. E como a gente acaba com ela? Perguntou Jurema tremendo. Fogo. Dizem que só o fogo destrói essas coisas que não é desse mundo. Jurema olhou pela janela. O sol já tinha se posto e a lua cheia começava a aparecer no céu escuro. Eles precisavam se preparar. E a senhora tem certeza que matou a criatura lá na mata? Perguntou seu Juca. Eu golpeei ela forte na cabeça. Ela caiu e não se mexeu mais. Mesmo assim, é melhor a gente se precaver, falou seu Juca, pegando a espingarda que ficava pendurada na parede. Essas criaturas raramente andam sozinha. Seu Juca trancou todas as portas e janelas da casa e acendeu várias lamparinas a querosene. Depois, preparou um chá para acalmar Jurema e tratou do tornozelo ferido dela. Passava da meia-noite quando eles ouviram. Primeiro foi só um arranhão leve no telhado, depois outro, mais forte. E então começaram o sussurro, chamando o nome deles. Jurema, seu Jucá, abre a porta para nós. Tamo com sede. O valente começou a latir sem parar, o pelo todo eriçado. Jurema e seu Juca se entreolharam, o medo estampado no rosto. São mais delas, sussurrou seu Juca, pegando a espingarda. Os arranhão ficaram mais fortes e agora vinham de todas as partes da casa. Telhado, janela, porta. Era como se estivessem cercados por dezenas daquelas criaturas. De repente, ouviram um barulho de vidro quebrando. Era uma das janelas do fundo. As criaturas tinham conseguido entrar. Vamos pro quarto.
E gritou seu Juca. Eles correram com o valente nos calcanhares. No caminho, Jurema pegou uma das lamparinas acesa. Entraram no quarto e seu Juca trancou a porta. "O que a gente faz agora?" perguntou Jurema apavorada. Seu Juca olhou em volta, desesperado. "Precisamos do fogo. É nossa única chance." Foi então que Jurema teve uma ideia. "A querosene tem mais na cozinha. Se a gente conseguir pegar..." "É muito perigoso", cortou seu Juca. "Elas já estão dentro da casa." Os arranhão começaram na porta do quarto. As criaturas sabiam onde ele estava. A porta começou a rachar sob a força dos golpes. "Não temos escolha", falou Jurema, segurando a lamparina com força. A porta estalou, prestes a ceder, e quando finalmente quebrou, 3 daquelas criaturas horrorosas invadiram o quarto com as bocas escancaradas mostrando os dentes pontiagudos. Sem hesitar, Jurema jogou a lamparina acesa nelas. O vidro quebrou e a querosene se espalhou, pegando fogo imediatamente. As criaturas guincharam de dor quando as chamas envolveram. Aproveitando a confusão, Jurema, seu Juca e o valente correram para fora do quarto. A casa já estava pegando fogo. As chamas se espalhando rapidamente pela madeira seca. Eles conseguiram chegar na porta da frente e saíram para a noite. Lá fora, viram mais daquelas criaturas se aproximando, mas elas pararam quando viram o fogo que agora consumia toda a casa. "Elas têm medo do fogo", gritou seu Juca. As criaturas começaram a recuar, se afastando da casa em chamas. Jurema, seu Juca e o valente correram para longe, observando de uma distância segura, enquanto a casa era consumida pelo fogo. O clarão das chamas iluminava toda a área, mantendo as criaturas afastadas. E assim, eles ficaram até o amanhecer, quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte. As criaturas tinham sumido, voltando para onde quer que elas viessem. 3 dias depois, quando os moradores da região finalmente acreditaram na história deles e organizaram uma expedição armada até o mato nos fundos da propriedade de Jurema, eles encontraram uma caverna escondida entre as pedras. Dentro dela, ossada de animal e alguns restos humanos, todos completamente seco, sem uma gota de sangue. Eles queimaram tudo e fecharam a entrada da caverna com dinamite. Jurema nunca mais voltou para sua propriedade. Foi morar na cidade onde se sentia mais segura. Mas mesmo assim, toda vez que a lua cheia iluminava o céu, ela trancava bem todas as portas e janelas, acendia várias velas e ficava acordada a noite toda, com o valente ao seu lado, ouvindo atentamente qualquer barulho estranho que viesse da escuridão lá fora, porque ela sabia, no fundo do coração, que as criaturas iam voltar. Era só uma questão de tempo, e quando isso acontecesse, ela estaria preparada. Já era quase meia-noite quando Antônia percebeu que tinha se perdido. O céu escuro cobria tudo ao redor, sem estrelas, sem lua. A picape velha que ela dirigia começou a engasgar. "Não acredito nisso", murmurou enquanto o veículo dava os últimos suspiros antes de morrer de vez numa estrada de terra que ela nunca tinha visto antes. A lanterna do celular era a única luz num raio de quilômetros. Antônia já tinha seus 63 anos de vida, cabelo grisalho preso num coque simples, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro. Trabalhava como parteira e benzedeira na região, conhecida por todos como Dona Antônia. Tinha nascido e se criado na roça, conhecia bem aquelas bandas, ou pelo menos pensava que conhecia. Estava voltando para casa depois de atender um parto difícil na fazenda das Palmeiras, quando resolveu pegar um atalho. Agora se arrependia amargamente. O GPS do celular que o neto tinha lhe ensinado a usar tinha perdido o sinal fazia tempo, e ela não fazia ideia de onde estava. "Calma, minha véia, respira", disse para si mesma enquanto pegava a garrafa d'água no banco do passageiro. A noite era fria, muito mais fria que o normal para o mês de maio naquela região. Ela tremeu e não foi só de frio.
Algo no ar parecia errado, como se o próprio vento tivesse mudado de cheiro. Foi quando ela viu, a uns 100 metros na frente, uma luz fraca. Parecia uma casa, ou talvez um lampião. Antônia hesitou. Todo mundo da roça sabe dos perigos de bater na porta de estranhos no meio da noite. Mas ficar ali sozinha também não era opção, principalmente na idade dela. Pegou a mochila com seus remédios e ervas, um casaco mais grosso e começou a andar em direção àquela luz, que quanto mais perto ficava, mais estranha parecia. Não era uma casa, era uma encruzilhada, dessas onde o povo antigo acendia vela para os espíritos. E no meio daquela encruzilhada, uma candeia fraca iluminava a silhueta de alguém. Parecia uma mulher, de vestido longo, cabelo preto comprido caindo pelas costas. Boa noite, Antônia chamou, ainda de longe, sentindo um arrepio subir pela espinha. Mesmo com toda a experiência que tinha com o mundo espiritual, benzendo gente e curando males, algo ali era diferente. A figura não respondeu. Antônia deu mais 2 passos hesitante, apoiando-se na bengala que sempre carregava para as caminhadas. Mais longas. A senhora pode me ajudar? Meu carro pifou ali atrás e eu tô meio perdida. Quando a mulher se virou, Antônia quase deixou o celular cair no chão. O rosto dela era pálido como cal, os olhos fundos, sem brilho. Mas o que mais chamou a atenção foi como ela parecia transparente. Como se Antônia pudesse enxergar através dela as árvores do outro lado da estrada. Você consegue me ver? A voz da estranha era como um sussurro distante, como se viesse de dentro de um poço muito fundo. Antônia sentiu a garganta fechar. Mesmo tendo visto muita coisa estranha em sua longa vida, nunca tinha encarado um espírito tão de perto assim. Se sim, consigo, respondeu com a voz tremendo. A mulher fantasma sorriu, mas era um sorriso triste. Faz tanto tempo que ninguém me vê. Você tem um dom especial, velha senhora. Antônia ajeitou o xale sobre os ombros. Sua própria avó sempre dizia que ela tinha o dom de ver além. E ao longo dos anos como benzedeira, tinha sentido presenças, ouvido vozes. Mas nunca tinha visto um fantasma assim, tão claro quanto uma pessoa viva. Qual é o seu nome? Perguntou, tentando manter a calma. Há muito tempo me chamavam de Joana, respondeu a aparição. Joana do Vale, mas isso foi há muito, muito tempo atrás. E o que está fazendo aqui nessa encruzilhada, dona Joana? O vento soprou mais forte, fazendo a chama da candeia dançar. Por um momento, Antônia pensou que a aparição tinha desaparecido, mas logo a viu de novo, agora mais perto, os olhos tristes fixos nela. Eu estou esperando há 53 anos. Antônia passou o rosário que carregava no bolso entre os dedos. Esperando o quê? Esperando alguém que possa me ajudar a encontrar a paz. Alguém como você, que tem o dom. O silêncio da noite foi quebrado pelo pio de uma coruja distante. Antônia olhou para trás, para onde tinha deixado o carro. Estava longe demais para voltar correndo, principalmente com sua artrite, que sempre piorava com o frio. Além disso, algo na tristeza daquela aparição a tocou. Por mais de 40 anos, tinha ajudado os vivos com suas benzeduras e remédios. Talvez agora fosse chamada a ajudar os mortos. Como posso te ajudar, dona Joana? O fantasma se aproximou mais e o ar ficou gelado. Antônia podia ver seu próprio bafo saindo em nuvenzinhas brancas. Meu corpo nunca foi encontrado. Fui enterrada em lugar incorreto, sem os ritual necessário. Minha alma não consegue seguir em frente. Antônia fez o sinal da cruz. E onde está seu corpo? Joana apontou para o lado esquerdo da encruzilhada, no fundo do poço antigo, coberto por pedra e mato. Ninguém nunca pensou em procurar lá. Quem fez isso com a senhora? Os olhos da aparição ficaram ainda mais tristes. Meu próprio marido.
Ele me matou porque descobri seu segredo. Ele fazia parte de um grupo que roubava gado nas fazendas da região. Quando ameacei contar para o xerife, ele me empurrou no poço e depois jogou pedra até me cobrir. Antônia sentiu lágrimas nos olhos. Mesmo sendo uma história de décadas atrás, a dor daquela mulher parecia tão viva, tão presente. Lembrou-se de histórias que seu finado marido contava sobre uma quadrilha de ladrões de gado que aterrorizou a região quando ela era apenas uma jovem. E o que aconteceu com ele? Com seu marido? Morreu há 20 anos, de causa natural. Nunca. Pagou pelo que fez. Os outros da quadrilha também já se foram. Ninguém nunca soube o que aconteceu comigo. Disseram que eu tinha fugido com outro homem. Antônia sentiu raiva crescendo dentro dela. Como alguém podia fazer uma maldade dessas? E como aquela pobre mulher tinha ficado presa naquele lugar por tanto tempo, sem paz, sem descanso. E como posso te ajudar? Encontre meus restos e dê um enterro digno. Conte a verdade sobre o que aconteceu. Só assim poderei seguir em frente. Nesse momento, a candeia se apagou com uma rajada de vento. Quando Antônia usou a lanterna do celular para iluminar o local, Joana tinha sumido. Ela estava sozinha, na encruzilhada. Com o coração batendo forte, Antônia decidiu voltar para o carro. Dormiria ali mesmo e, quando amanhecesse, procuraria ajuda. Mas não conseguia tirar da cabeça o pedido daquela alma penada. Não foi fácil dormir naquela noite. Cada barulho da mata parecia amplificado no silêncio. Antônia acordou várias vezes, suando frio, com a imagem de Joana gravada na memória. Quando os primeiros raios de sol finalmente apareceram, ela se sentiu aliviada. Saiu do carro com certo esforço, as juntas doendo mais que o normal. Olhou ao redor. À luz do dia, reconheceu onde estava. Era a região conhecida como Vale Seco, um lugar que os mais velhos, contemporâneos dela, sempre diziam ser carregado. Agora entendia o porquê. Resolveu explorar um pouco antes de tentar dar partida no carro novamente. Com passos lentos, apoiada na bengala, seguiu na direção da encruzilhada e, à luz do dia, viu que havia de fato um poço antigo coberto por vegetação para onde Joana tinha apontado. O local estava tomado por mato alto e pedras empilhadas. Antônia se aproximou com cautela. Será que tinha mesmo um corpo ali embaixo? Ou tinha sido apenas um sonho estranho, um delírio causado pelo cansaço e pela idade? Foi então que notou algo brilhando entre as pedras. Agachou-se com dificuldade, os joelhos protestando, e afastando algumas pedras menores, encontrou um medalhão antigo. Era uma joia simples, com uma foto desbotada dentro. Mesmo com o desgaste do tempo, dava para reconhecer o rosto de Joana, muito mais jovem e viva. Meu Deus do céu, murmurou Antônia, segurando o medalhão com mãos enrugadas e trêmulas. Não, tinha sido sonho. A história era real. Guardou o medalhão no bolso do avental e voltou lentamente para o carro. Depois de algumas tentativas e uma oração a Santo Antônio, o motor pegou. Dirigiu com cuidado até chegar ao povoado mais próximo, Ribeirão do Campo. Na delegacia local, Antônia contou sua história para o sargento Menezes, um homem de meia idade com cara de poucos amigos. Dona, a senhora está me dizendo que conversou com uma alma penada e quer que a gente vá escavar um poço antigo baseado nisso? Antônia ajeitou os óculos no rosto e mostrou o medalhão. Isso estava lá. Pode ser evidência de algum crime antigo. O sargento examinou o objeto com curiosidade. Isso é bem velho mesmo. E é verdade que teve uma mulher que sumiu naquela região há muitos anos. Joana do Vale. Eu era criança na época, mas meu pai contava essa história. O marido dela, seu Tonico, sempre disse que ela tinha fugido. Ele mentiu. Ele a matou e jogou no poço. Antônia falou com a firmeza de quem já viu muito na vida. O sargento coçou o queixo. Não sei não. Investigar um caso tão antigo,
O Tonico já está até debaixo da terra há muito tempo. Por favor, insistiu Antônia. Uma pessoa foi assassinada. A família merece saber a verdade. E a alma dela precisa de paz. Eu já vi muita gente morrer nessa vida, sargento, e posso garantir que ninguém merece ficar preso nesse mundo quando seu tempo já passou. Talvez pela sinceridade nos olhos cansados de Antônia, ou talvez porque aquele era um dia particularmente calmo na delegacia, o sargento acabou cedendo. Tá certo, vamos dar uma olhada nesse poço, mas não prometo nada. No fim da tarde, uma pequena equipe seguiu Antônia até a encruzilhada. Além do sargento Menezes, havia 2 policiais e seu Juvenal, um idoso de quase 80 anos que conhecia bem a região e tinha sido chamado para ajudar a identificar o local exato do poço antigo. Esse poço era da fazenda dos Mendonça, explicou seu Juvenal enquanto se aproximavam do local. Secou há mais de 60 anos quando teve aquela seca grande. A senhora deve se lembrar, né, dona Antônia? Foi no ano que o governo mandou aqueles caminhão-pipa para a região. Antônia assentiu. Lembro sim, eu tinha acabado de casar na época. Levou algumas horas para remover as pedras e a vegetação que cobria a boca do poço. Quando finalmente conseguiram uma abertura suficiente, usaram lanternas potentes para iluminar o fundo. Tem algo lá embaixo, disse um dos policiais, apontando a luz. Parece ossos. O coração de Antônia acelerou. Ela estava certa. Joana tinha mesmo sido jogada ali. A recuperação dos restos mortais levou mais um dia inteiro. Era um trabalho delicado que exigiu a vinda de pessoas especializadas da cidade grande. Quando finalmente trouxeram à superfície os ossos, junto vieram pedaços de tecido de um vestido antigo e alguns pertences pessoais, incluindo um par de brincos que combinavam com o medalhão que Antônia tinha encontrado. As notícias se espalharam rapidamente pela região. Muitos moradores antigos da geração de Antônia se lembravam de Joana do Vale e do mistério de seu desaparecimento. Alguns até comentaram que sempre desconfiaram de Tonico, que depois que a esposa sumiu, nunca mais foi o mesmo, entregando-se à bebida até morrer de cirrose. Um exame nos restos mortais confirmou que Joana tinha morrido devido a um traumatismo craniano, provavelmente causado pela queda no poço ou pelas pedras jogadas sobre ela. As evidências batiam com a história contada pelo fantasma. 2 semanas depois, Antônia estava presente no enterro oficial de Joana do Vale. A cerimônia foi organizada pelos poucos parentes ainda vivos da vítima, uma sobrinha idosa e alguns sobrinhos netos que nunca tinham conhecido a tia-avó, mas cresceram ouvindo histórias sobre seu misterioso desaparecimento. O padre realizou todos os rituais necessários e Joana finalmente recebeu um enterro digno no cemitério da cidade, com direito à lápide com seu nome e datas de nascimento e morte. Antônia fez questão de trazer ervas e flores do campo para colocar sobre o túmulo e de rezar todas as orações que conhecia para ajudar aquela alma a encontrar seu caminho. Enquanto as pessoas se dispersavam após a cerimônia, Antônia permaneceu, um pouco mais diante do túmulo, suas mãos enrugadas, segurando o terço com força. Foi quando sentiu aquela mesma brisa fria, deslocada em um dia quente de verão. Obrigada, sussurrou a voz de Joana, agora soando mais leve, mais distante. Agora posso descansar em paz. Antônia sorriu, com lágrimas nos olhos. Vá com Deus, Dona Joana. Sua alma agora está livre. Por um breve momento, Antônia viu a figura de Joana uma última vez. Mas agora ela parecia diferente, mais jovem, mais luminosa, sem aquela expressão de tristeza infinita. O fantasma sorriu e, como um sopro de vento, desapareceu para sempre. Na volta para casa, dirigindo pela mesma estrada onde tudo começou, Antônia refletia sobre o dom que sua avó tanto mencionava.
Talvez essa fosse a verdadeira razão de ter se tornado benzedeira tantos anos atrás. Talvez sua missão nesse mundo fosse ajudar almas perdidas a encontrar seu caminho, fossem elas de vivos ou de mortos. Quando passou pela encruzilhada, notou que o lugar parecia diferente. Não tinha mais aquela sensação opressiva, aquele ar pesado que sentira antes. Era apenas uma encruzilhada comum agora, sem nada de especial. Semanas depois, Antônia voltou à sua rotina de benzedeira na comunidade. Mas algo nela tinha mudado. Começou a prestar mais atenção nos velórios e nos doentes terminais que visitava, especialmente naqueles que pareciam inquietos, como se tivessem assuntos inacabados. Às vezes, conseguia ajudá-los a resolver pendências antes de partirem, trazendo familiares distantes para reconciliações, ouvindo confissões de segredos guardados por décadas. Os vizinhos e conhecidos notaram essa mudança e comentavam como as pessoas que Antônia benzia pareciam morrer mais em paz. Ela apenas sorria, sem explicar o motivo. De vez em quando, principalmente nas noites de lua nova, Antônia pegava o medalhão de Joana, que tinha ficado com ela após a identificação oficial dos restos, e se lembrava daquela noite estranha. E pensava se, em algum momento, encontraria outra alma perdida precisando de ajuda para seguir seu caminho. Como sua avó sempre dizia, quem tem o dom tem a responsabilidade. E Antônia estava pronta para aceitar essa responsabilidade, por mais assustadora que pudesse ser às vezes. Afinal, aos 63 anos, já tinha visto muito da vida. E agora, também da morte. As histórias sobre o caso do fantasma da encruzilhada e sobre como Dona Antônia tinha ajudado a resolver um mistério de mais de 50 anos se espalharam pela região. Alguns acreditavam, outros achavam que era tudo invenção ou que a velha senhora estava ficando meio caduca. Antônia não se importava com o que pensavam. Ela sabia a verdade. E nas noites quietas, quando o vento soprava de um jeito especial, entre as árvores do quintal de sua casa na roça, ela podia jurar que ouvia um sussurro distante, agradecendo mais uma vez por ter ajudado uma alma perdida a encontrar seu caminho para casa. Marinalva Soares da Silva nunca teve medo de trovoada nem de cobra. Aos 72 anos de idade, cabelo todo branco feito nuvem de algodão, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, ela era conhecida em todo o Riacho das Pedras como a mulher mais corajosa daquelas bandas. Mas naquela noite de sexta-feira, quando a chuva caía forte lá fora e o lampião balançava pendurado na varanda de sua casa de barro, Marinalva sentiu o sangue gelar nas veias. O barulho na porta não era da chuva. Alguém estava batendo, bem, de mansinho. 3 pancadas, uma pausa, depois mais 3. Quem pode ser uma hora dessas? Perguntou para si mesma enquanto pegava o chale velho para cobrir os ombros. O relógio da sala marcava quase meia-noite. Com a espingarda velha do finado marido na mão, nunca se sabe o que aparece nessas estradas longe de tudo, ela abriu uma fresta da porta. Foi quando viu aquela menina parada debaixo da chuva. Não devia ter mais de 12 ou 13 anos, ensopada dos pés à cabeça, tremendo feito vara verde. Pelo amor de Deus, menina, entra logo que você vai pegar uma pneumonia desse jeito, exclamou Marinalva, abrindo a porta de vez. A menina entrou, os olhos baixos, a roupa grudada no corpo. Tinha um vestido simples de algodão que agora parecia um pano molhado qualquer. Como é que você veio parar aqui, criança? Cadê seus pais? A menina ficou em silêncio por um segundo. Depois falou numa voz tão baixinha que Marinalva teve que se aproximar para ouvir. Meu pai está na gruta. Ele caiu. Precisa de ajuda. Marinalva franziu a testa. Que gruta, menina? A gruta do homem. Torto! A menina assentiu. Mas aquilo lá tá fechado faz tempo. Desde que seu Geraldo sumiu lá dentro, vai fazer, deixa eu ver, uns 30 anos. Por favor,
insistiu a menina, agora erguendo o rosto para encarar Marinalva. Ele está machucado. A velha senhora suspirou. Conhecia bem aquela gruta que ficava a uns 2 quilômetros de sua propriedade. Na verdade, todo mundo da região conhecia. E todo mundo evitava passar perto depois que seu Geraldo, um garimpeiro teimoso, entrou lá procurando diamante e nunca mais saiu. Diziam que a alma dele vagava nas passagens estreitas da caverna, perdido para sempre. Menina, com essa chuva toda, não dá para ir lá agora. Vamos esperar amanhecer e eu chamo o Juvenal e o Zé Pequeno para ajudar a gente. Não tem tempo. A voz da menina ganhou um tom urgente. Por favor, ele vai morrer se ninguém ajudar logo. Talvez fosse a idade amolecendo seu coração, ou talvez fosse aquele olhar na cara da menina, um olhar que parecia muito mais velho que o restante dela, mas Marinalva acabou cedendo. Tá certo. Deixa eu pegar umas coisas e a gente vai. Mas primeiro, como é que você chama menina Clarice? Clarice Andrade. Marinalva pegou sua capa de chuva velha, 2 lanternas, uma corda e uma garrafa d'água. Botou tudo numa sacola junto com uns pano que podia servir de curativo se o pai da menina tivesse se machucado feio. Depois pegou o celular que o neto tinha lhe dado no Natal passado. Acho que não vai pegar sinal lá, mas vamos levar mesmo assim. As 2 saíram debaixo daquela chuva inclemente. Marinalva fechou a casa e seguiu atrás da menina, que apesar de parecer tão frágil, caminhava com passos firmes e decididos pela trilha lamacenta. Você conhece bem o caminho, né? Perguntou Marinalva, tendo que apressar o passo para acompanhar a menina, o que não era fácil com as dor na junta que sentia quando o tempo estava úmido assim. Sim, meu pai sempre vem aqui. Marinalva achou estranho. Mas essa gruta está interditada. Faz tempo. A prefeitura até colocou uma placa avisando do perigo. A menina não respondeu. Apenas continuou andando. Após quase meia hora caminhando sob a chuva forte, chegaram à entrada da Gruta do Homem Torto. O nome vinha de uma estranha formação rochosa na entrada, que parecia um homem encurvado, como se carregasse um peso invisível nas costas. Até onde Marinalva sabia, ninguém tinha explorado a gruta por completo. Havia histórias de túneis que se estendiam por quilômetros debaixo da terra. A placa de advertência que a prefeitura tinha colocado anos atrás estava caída no chão, coberta parcialmente por lama e folhas. Marinalva hesitou por um momento. Tem certeza que seu pai está aqui dentro, menina? Tenho. Ele está lá no fundo, numa passagem estreita, caiu num buraco. Por favor, precisamos ir logo. Marinalva acendeu as lanternas e entregou uma para Clarice. Vamos ficar junta, entendeu? Essa gruta é perigosa. A menina assentiu e começou a entrar. Marinalva a seguiu, fazendo o sinal da cruz e murmurando uma oração aprendida com a avó. O interior da gruta era ainda mais assustador do que Marinalva lembrava. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo e limo, e o chão irregular exigia atenção a cada passo. A temperatura caiu drasticamente assim que se afastaram da entrada. O som da chuva foi ficando cada vez mais distante. Como é que você sabia onde eu moro? E perguntou Marinalva enquanto avançavam por um corredor estreito. Todo mundo conhece a dona Marinalva, respondeu Clarice, sem olhar para trás. A senhora ajuda as pessoas, não é? Com remédios de erva e reza. Era verdade. Marinalva era conhecida por suas garrafadas, benzeduras e conhecimento sobre as ervas medicinal que cresciam naquelas terras. Tinha aprendido tudo com a mãe, que aprendera com a mãe dela, numa tradição que vinha de longe. Ajudo sim, respondeu, desviando de uma estalatite. Faz parte da minha responsabilidade com a comunidade. É por isso que vim te procurar, diz Clarice, sua voz ecoando de forma estranha na caverna. Sabia que a senhora ia ajudar. Elas continuaram andando cada vez mais fundo na gruta. Marinalva começou a ter uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. De vez em quando achava que via sombras se movendo nas paredes,
mas quando apontava a lanterna, não havia nada ali. "Tá sentindo esse cheiro?" perguntou para a menina. "Que cheiro?" "Cheiro de vela, parafina queimada." Clarice não respondeu, apenas continuou andando. Depois de uns 20 minutos adentrando a gruta por passagens cada vez mais estreitas, chegaram a uma espécie de câmara maior. O teto era alto e várias estalactites pendiam como dentes afiados. No centro da câmara havia um buraco, com uns 2 metros de diâmetro. "É ali", disse Clarice, apontando para o buraco. "Meu pai caiu lá dentro." Marinalva se aproximou com cuidado e apontou a lanterna para o fundo. O buraco não parecia ser muito fundo, talvez uns 3 ou 4 metros. Mas não conseguia ver ninguém lá embaixo. "Não tô vendo ninguém, menina. Tem certeza que é aqui?" Foi quando Marinalva notou algo estranho. A roupa da menina, que estava encharcada quando ela bateu à sua porta, agora estava completamente seca. Não só isso, mas não havia pegadas molhadas no chão da caverna que deveria estar marcado com os passos delas. Um arrepio percorreu sua espinha. "Clarice, há quanto tempo seu pai caiu nesse buraco?" A menina virou-se lentamente e seus olhos pareciam diferentes agora, mais opacos, mais vazios. 30 anos atrás, respondeu calmamente. O sangue de Marinalva gelou nas veias. 30 anos? Meu pai é Geraldo Andrade. Ele não caiu, foi empurrado. Marinalva deu um passo para trás, quase tropeçando numa pedra. Geraldo Andrade, o garimpeiro que desapareceu na gruta 3 décadas atrás. Todo mundo achava que ele tinha se perdido ou caído em algum buraco sem saída, mas empurrado. E essa menina, se fosse filha dele... Você não pode ser filha do Geraldo. Ele nunca foi casado, não tinha filho. Eu não disse que era filha legítima, respondeu Clarice, sua voz mudando, ficando mais adulta. Sou filha de Geraldo com Matilde, a mulher que trabalhava na pensão da cidade. Ele prometeu que ia assumir a gente quando ficasse rico com os diamantes da gruta. Mas nunca voltou. Marinalva engoliu seco, tentando manter a calma. E o que aconteceu? Alguém da cidade seguiu ele até aqui. Alguém que não queria que a história da minha mãe com ele viesse à tona. Empurrou ele nesse buraco e deixou ele morrer. Minha mãe morreu de desgosto pouco tempo depois e eu... A voz da menina falhou. Eu não aguentei ficar sozinha no mundo. Nesse momento, Marinalva percebeu que a figura diante dela estava mudando sutilmente. Ainda era uma menina, mas agora parecia mais translúcida, como se a luz da lanterna passasse através dela. Você é uma alma, não é? A menina assentiu lentamente. Estamos presos aqui, eu e meu pai. Não consigo encontrar ele nesse labirinto de pedra, mas sei que está aqui. E a pessoa que fez isso com a gente nunca pagou pelo que fez. Marinalva sentiu as pernas tremerem, mas se manteve firme. Não era a primeira vez que se deparava com fenômenos inexplicáveis. Durante sua vida como benzedeira, tinha visto coisas que muita gente chamaria de impossíveis. Quem fez isso com seu pai, menina? Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas, que pareciam brilhar no escuro. Antônio Ferreira, o homem que agora é prefeito da cidade. Marinalva prendeu a respiração. Toninho Ferreira, como era chamado, era o atual prefeito de Riacho das Pedras. Homem rico e poderoso, que tinha começado como dono de uma pequena venda e agora possuía metade das terras da região. Mas por que ele faria isso? Porque meu pai descobriu que ele estava roubando dinheiro da cooperativa e porque minha mãe tinha sido noiva dele antes de se envolver com meu pai. Foi vingança e medo de ser denunciado. A menina se aproximou de Marinalva, estendendo uma mão que parecia feita de névoa. Por favor, nos ajude. Precisamos que a verdade seja conhecida. Precisamos que nossos corpos sejam encontrados e enterrados como deve ser. Só assim poderemos descansar. E onde estão? Os corpos.
O de meu pai está lá embaixo. Ela apontou para o buraco. O meu está enterrado atrás da pensão velha, embaixo da grande mangueira. Ninguém nunca procurou por mim. Para todos, eu simplesmente fugi depois que minha mãe morreu. Marinalva olhou para o fundo do buraco novamente. Com a pouca luz da lanterna, podia distinguir agora o que parecia ser restos de ossos. Vou ajudar vocês, disse finalmente. Vou contar a verdade. Não importa quem seja o culpado. O fantasma. Da menina sorriu, um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Obrigada, mas tenha cuidado. Ele ainda é perigoso. Como eu faço para sair daqui? Perguntou Marinalva, percebendo que não tinha certeza se conseguiria encontrar o caminho de volta. Siga a luz, respondeu Clarice, começando a brilhar suavemente. Vou te guiar até a saída. Com o coração acelerado, Marinalva seguiu a figura luminosa da menina pelos corredores tortuosos da gruta. O caminho parecia diferente agora, como se estivessem percorrendo outras passagens. Por que me escolheu para ajudar? Perguntou enquanto caminhavam. Porque a senhora é respeitada, porque a senhora enxerga além, e porque... A voz da menina falhou novamente. Porque a senhora conheceu minha mãe. Marinalva parou por um momento. Matilde, a moça da pensão? Ela se lembrou vagamente de uma mulher jovem e bonita que trabalhava na pensão da cidade quando ela ia vender suas ervas por lá. Lembro dela, sim. Era uma boa pessoa. Ela falava bem da senhora. Dizia que era uma das poucas pessoas de coração verdadeiramente bom naquela cidade. Continuaram andando até que, finalmente, Marinalva viu a entrada da gruta. A chuva tinha diminuído e algumas estrelas já apareciam no céu. Não posso ir além daqui, disse Clarice, parando próximo à entrada. Sua figura estava cada vez mais transparente. Prometa que vai nos ajudar. Prometo, menina. Vou fazer tudo o que puder. Antes que Clarice desaparecesse completamente, Marinalva perguntou: como posso provar o que aconteceu? Já faz tanto tempo. O medalhão, respondeu Clarice, sua voz já distante. Meu pai sempre usava um medalhão de São Jorge. Está com ele lá no fundo. E a arma que matou ele. Toninho deve ter jogado no buraco também. Ele era jovem, assustado, cometeu erros. Com essas palavras, a figura da menina se dissolveu na escuridão, deixando Marinalva sozinha na entrada da gruta. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso. Marinalva não conseguia parar de pensar na história que acabara de ouvir. Uma história de ganância, vingança e vidas interrompidas injustamente. Ao chegar em casa, não conseguiu dormir. Passou a noite toda planejando o que faria. Não seria fácil enfrentar o prefeito, um homem poderoso com conexões por toda parte. Mas tinha feito uma promessa, e Marinalva Soares da Silva nunca quebrava suas promessas. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ligar para seu neto, Rodrigo, que trabalhava como jornalista na capital. Meu filho, preciso que você venha aqui urgente. Tem uma história que você precisa conhecer. 2 dias depois, Rodrigo chegou com uma pequena equipe de filmagem. Marinalva contou tudo o que tinha acontecido. E embora seu neto parecesse cético no começo, concordou em investigar. A primeira coisa que fizeram foi ir até a pensão velha, que agora estava abandonada. Nos fundos, exatamente onde Clarice tinha dito, havia uma grande mangueira. Com a ajuda de alguns moradores locais, começaram a escavar o local. Não demorou muito para encontrarem os restos de uma pequena caixa de madeira, já deteriorada pelo tempo. Dentro estavam os ossos de uma criança junto com um pequeno crucifixo de prata. A descoberta causou comoção na cidade. As autoridades foram acionadas e uma investigação oficial foi aberta. Rodrigo, usando seus contatos no jornal, conseguiu dar visibilidade ao caso. A próxima etapa era mais complicada: explorar a gruta do Homem Torto. Para isso, precisaram de uma equipe especializada em espeleologia, que veio da capital. Marinalva
Insistiu em acompanhá-los apesar dos protestos de seu neto. Eu prometi que ia ajudar e é isso que vou fazer. Com equipamentos adequados e guiados por Marinalva, a equipe entrou na gruta. A velha senhora conseguiu encontrar o caminho até a câmara com o buraco, surpreendendo os especialistas com sua memória e determinação. Como esperado, encontraram restos humanos no fundo do buraco, junto com um medalhão de São Jorge, parcialmente, e o corroído e, o mais importante, uma antiga pistola enferrujada. Sarma, mesmo depois de tanto tempo, ainda pôde ser rastreada. Pertencia à família Ferreira. As impressões digitais já tinham desaparecido há muito, mas a evidência circunstancial era forte. Enquanto as investigações avançavam, o prefeito Antônio Ferreira começou a agir de forma estranha. Cancelou compromissos, evitava repórteres e, segundo alguns, planejava uma viagem prolongada para tratar da saúde. Foi quando algo inesperado aconteceu. Gertrudes, esposa de Toninho há mais de 25 anos, procurou Marinalva em sua casa. Ele não tem dormido direito, disse a mulher, os olhos vermelhos de tanto chorar. Fala sozinho, diz que vê uma menina no quarto, que ela fica parada só olhando para ele. Marinalva não se surpreendeu. Ela quer justiça, Gertrudes. Eu também quero, respondeu a mulher surpreendentemente. Sempre soube que ele escondia alguma coisa, algo que aconteceu antes da gente se casar, algo que o atormentava nas noites de tempestade. No dia seguinte, para espanto de todos, o prefeito Antônio Ferreira se apresentou voluntariamente à polícia. Parecia envelhecido 10 anos de uma hora para outra. Não aguento mais, foi o que disse ao delegado. Ela não me deixa em paz. A confissão veio em seguida. Ele admitiu ter seguido Geraldo até a gruta naquela noite de 30 anos atrás. Houve uma discussão. Ele estava com a arma do pai. Foi um acidente, disse. Não queria matar ninguém. Só assustara. Mas Geraldo caiu no buraco e ele, apavorado, fugiu sem prestar socorro. Quanto à menina, ele jurou que não tinha nada a ver com a morte dela. Nem sabia que Geraldo tinha uma filha com Matilde. Mas depois que a investigação começou, a menina começou a aparecer para ele. Todas as noites, parada no canto do quarto, olhando. A confissão parcial de Toninho abriu caminho para uma investigação mais profunda. Antigos registros foram revisados e descobriu-se que, após a morte de Matilde, sua filha Clarice tinha sido enviada para um orfanato na capital. De lá, ela fugiu e nunca mais foi vista. Anos depois, o corpo de uma menina foi encontrado perto de um riacho a quilômetros de distância, mas nunca foi identificado. Os restos mortais encontrados sob a mangueira foram submetidos a exames de DNA, comparados com amostras de parentes distantes de Matilde que ainda viviam na região. A confirmação veio semanas depois. Era mesmo Clarice. Mas se Clarice tinha morrido longe dali, como seus restos foram parar enterrados atrás da pensão? A resposta veio de onde ninguém esperava. Josefa, uma senhora de quase 90 anos que tinha sido cozinheira na pensão, revelou que tinha sido ela quem enterrou a menina. Ela apareceu para mim em sonho, explicou a anciã com voz trêmula. Disse onde estava o corpo dela, jogado igual bicho. Pedi para o meu sobrinho ir buscar. Dei um enterro cristão, mas escondido, porque tinha medo. A menina disse que um homem importante tinha feito aquilo com ela, mas não falou quem. O quebra-cabeça finalmente começava a fazer sentido. Clarice provavelmente tinha descoberto sobre o envolvimento de Toninho na morte de seu pai e o confrontou. Ele, temendo que seu crime viesse à tona, silenciou a menina. Durante todo esse processo, Marinalva permaneceu firme, apesar das ameaças veladas e da pressão de alguns moradores que não queriam ver o nome da cidade manchado por um escândalo dessa proporção. Finalmente, os restos de Geraldo e Clarice Andrade receberam um enterro digno. Toda a comunidade compareceu,
Inclusive, muitos que nem sequer tinham conhecido os dois em vida. Antônio Ferreira foi condenado pelos crimes, mesmo após tantos anos. Pela idade avançada e problemas de saúde, cumpriria a maior parte da pena em prisão domiciliar. Mas o importante é que a justiça, ainda que tardia, tinha sido feita. Na noite após o enterro, Marinalva estava sentada em sua varanda, observando as estrelas, quando sentiu uma brisa suave e o aroma de flores silvestres. Por um breve momento, viu duas figuras luminosas diante dela, um homem e uma menina, de mãos dadas. Não disseram nada, apenas sorriram antes de desaparecerem no ar noturno. Marinalva sorriu de volta. Vão em paz, sussurrou para a escuridão. Nos anos que se seguiram, a gruta do Homem Torto foi propriamente fechada e sinalizada. Algumas pessoas diziam que, em certas noites, principalmente quando chovia forte, era possível ver duas luzes dançando na entrada da caverna. Uma grande e uma pequena. Quanto a Marinalva, continuou sua vida de benzedeira e conselheira da comunidade. Sua fama cresceu ainda mais depois do caso, e pessoas de longe vinham buscando sua ajuda, não apenas para males físicos, mas também para inquietações espirituais. Alguns espíritos só querem ser ouvidos. Ela dizia quando lhe perguntavam sobre o caso. Outros precisam de justiça para seguir em frente. Nosso mundo e o deles estão mais próximo do que a gente pensa. Em seu aniversário de 80 anos, quando toda a comunidade se reuniu para comemorar, alguém perguntou se ela não tinha medo de lidar com almas penadas e assombrações. Marinalva deu uma risada gostosa, daquelas que vêm lá do fundo do peito. Medo? Tenho não. Os vivos é que me dão medo às vezes. Os mortos, coitado, só querem encontrar paz. E ajudar eles a encontrar essa paz é um dos trabalhos mais importantes que a gente pode fazer nessa vida. E assim, Marinalva Soares da Silva continuou vivendo à sua maneira, servindo de ponte entre os dois mundos, ouvindo histórias que ninguém mais podia ouvir e ajudando almas perdidas a encontrar seu caminho, fosse esse caminho neste mundo ou no outro. Em noites de chuva forte, quando o vento uivava entre as árvores e as sombras pareciam ganhar vida própria, os moradores de Riacho das Pedras dormiam tranquilos, porque sabiam que tinham Dona Marinalva velando por eles, mantendo os segredos antigos e garantindo que algumas histórias, por mais dolorosas que fossem, não fossem esquecidas. Porque, como ela mesma dizia, é lembrando dos mortos que a gente aprende a viver melhor. A fazenda Serras Velhas ficava escondida entre morros e vales, longe da cidade e de qualquer vizinho. Era um lugar bonito de dia, com suas plantações de café que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Mas de noite, o lugar mudava completamente. Dona Juraci, senhora de seus 60 e poucos anos, era a única moradora daquelas terras. Depois que o marido faleceu, faziam 5 anos. Ela nunca quis sair dali, mesmo com os filhos insistindo para ela ir morar na cidade. Aqui nasci, aqui me criei e aqui vou ficar até o fim, sempre respondia com a voz firme que não aceitava discussão. Os filhos acabou desistindo, mas vinha visitar de vez em quando, principalmente nos final de semana. Naquela sexta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvem cinzenta. Dona Juraci acordou cedo como sempre, mas sentiu um peso diferente no ar. Mesmo assim, seguiu sua rotina. Alimentou as galinhas, tirou leite da vaca mansa e foi até o terreiro estender os grãos de café que tinha colhido no dia anterior. Enquanto trabalhava, notou que o silêncio estava diferente. Não tinha canto de passarinho, nem o barulho das foias balançando no vento. Era como se tudo tivesse prendido à respiração. Até o cachorro sultão, sempre tão agitado, estava quieto, deitado na sombra da varanda com as orelhas em pé, atento a algo que só ele parecia perceber. Tempo ruim vem por aí.
pensou Dona Juraci, olhando para o céu. Mas não era só chuva que ela temia. Faziam 3 noites que ela acordava sempre na mesma hora, 3 da madrugada. E sempre com a sensação de que tinha alguém parado na porta do seu quarto, olhando para ela. Quando acendia o lampião velho, que ficava na mesinha de cabeceira, não encontrava ninguém. Mas o cheiro de terra úmida e café torrado permanecia no ar, mesmo com todas as janelas fechadas. Dona Juraci nunca foi de acreditar em assombração ou causo de alma penada. Mas desde que começou a ouvir passos pesados no corredor da casa durante a noite, sua certeza foi diminuindo. Os passos sempre vinha do lado dos cafezal e seguia até a despensa nos fundos da casa. Era um andar arrastado, como se a pessoa carregasse um peso nas costas. Isso sem falar no sussurro em língua estranha que ela escutava vindo do quarto que tinha sido do falecido marido e agora ela usava para guardar tranqueira velha. Naquela noite especial, a chuva finalmente caiu, forte e impiedosa. Os relâmpagos cortavam o céu escuro, iluminando tudo por breves segundos. Foi em um desses clarão que Dona Juraci viu pela primeira vez uma figura alta e magra parada no meio do cafezal, olhando fixamente para casa. Mesmo na escuridão, ela conseguiu perceber que a figura usava um chapéu de paia velho e segurava algo nas mãos. O coração de Dona Juraci disparou. Poderia ser um ladrão, mas algo lhe dizia que era muito pior que isso. Ela pegou a velha espingarda que guardava embaixo da cama e foi até a janela. Quando outro relâmpago iluminou tudo, a figura tinha sumido. "Tô ficando veia demais vendo. E coisa onde não tem", falou em voz alta para si mesma, tentando acalmar o coração acelerado. Mas no fundo, sabia que seus olhos não tinham enganado ela. Foi difícil pegar no sono naquela noite. A chuva continuava caindo forte, batendo nas telhas, de barro e escorrendo pelas calhas enferrujadas. Dona Juraci ficou na cama olhando para o teto, lembrando de histórias que sua avó contava sobre as almas que não conseguiam encontrar descanso. Quando uma pessoa morre com alguma pendência, a alma fica vagando até resolver o que ficou para trás. A voz da avó ecoava em sua memória. Seria o Zé Armindo, seu falecido marido, voltando porque tinha deixado alguma coisa inacabada? Ou seria outra coisa, mais antiga e mais sinistra? Dona Juraci acabou cochilando sem perceber, mas não durou muito. Acordou assustada com o barulho da porta da cozinha se abrindo. Não era o vento, ela tinha certeza. Era o som inconfundível da velha dobradiça que precisava de óleo. Alguém ou alguma coisa tinha entrado na casa. Com as mãos tremendo, acendeu o lampião e pegou novamente a espingarda. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Criou coragem e saiu do quarto, andando devagar pelo corredor, escuro. A luz fraca do lampião projetava sombras estranhas nas paredes. Na cozinha, encontrou a porta realmente aberta, balançando com o vento forte. A chuva entrava e já tinha formado uma poça no chão de terra batida. Dona Juraci fechou a porta, passando a tranca. Talvez tivesse esquecido de trancar direito antes de dormir. Foi quando escutou passos molhados vindo da despensa. Alguém tinha entrado e agora estava mexendo nas latas de mantimento. O barulho era inconfundível. O tilintar do metal quando alguém abria as tampas. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz trêmula, apontando a espingarda na direção do barulho. "Sai daí agora ou eu atiro." O silêncio foi a única resposta. Dona Juraci juntou toda a coragem que tinha dentro de si e avançou até a despensa, empurrando a porta com o cano da arma. Não havia ninguém lá dentro. Mas no chão, em meio à poça d'água da chuva que entrava por uma telha quebrada, estava uma sacola de pano velha, dessas que os colhedores de café usavam para carregar os grãos. Estava molhada e suja de terra. Dona Juraci ficou paralisada olhando aquilo. Tinha certeza absoluta que aquela sacola não estava ali quando ela foi dormir. Com
A ponta da espingarda cutucou a sacola. Algo metálico tiniu lá dentro. Reunindo toda a sua coragem, ela se abaixou e abriu o embrulho. Dentro havia moedas antigas, algumas joia velha e um medalhão com um retrato desbotado de um homem que ela nunca tinha visto antes. Meu Deus do céu! Sussurrou Dona Juraci, largando a sacola como se ela queimasse. Aquilo só podia ser coisa de assombração mesmo. Foi nesse instante que as velas acesas diante da imagem de Nossa Senhora, no cantinho da despensa, apagaram todas de uma vez, mesmo não havendo vento algum ali dentro. O frio que percorreu a espinha de Dona Juraci não tinha nada a ver com a chuva ou com a noite. Ela voltou correndo para o quarto, trancou a porta e passou o resto da noite acordada, rezando todas as orações que conhecia. Quando o galo cantou anunciando o amanhecer, ela suspirou aliviada. As assombrações, segundo diziam os antigos, só aparecia de noite. Assim que o sol começou a entrar pelas frestas da janela, Dona Juraci criou coragem para voltar na despensa. Precisava ver se aquela sacola ainda estava lá ou se tinha sido apenas um pesadelo muito real. Para seu espanto, a sacola continuava no mesmo lugar, mas completamente seca, como se nunca tivesse sido molhada pela chuva. Naquele mesmo dia, Dona Juraci chamou seu compadre Tião, que morava na fazenda vizinha a alguns quilômetros dali. Tião era o único que conhecia aquelas terras tão bem quanto ela, talvez até melhor, pois seu pai e seu avô também tinham trabalhado naquela região. Compadre, preciso que o senhor me conte tudo o que sabe sobre essa fazenda antes do Zé Armindo. Comprar ela, pediu Dona Juraci, servindo um café forte para o velho amigo. Tião, homem de poucas palavras, ficou em silêncio por um tempo, como se escolhesse bem o que ia dizer. Depois de um longo gole no café, começou a falar. Essas terras têm história antiga, comadre. Antes do seu marido comprar, isso aqui pertencia ao Silveira. Família grande, rica de dinheiro, mas pobre de bondade. O velho Silveira, dono de tudo, era homem ruim. Tratava os empregados pior que bicho. Muitos morreram de trabalho pesado nos cafezal sem receber o que era de direito. Dona Juraci ouvia atentamente, sentindo um frio na barriga. Tião continuou. Dizem que o capataz dele era o pior de todos. Homem alto, magro, sempre com chapéu de paia na cabeça. Chamava Damião. Era ele quem castigava os trabalhadores quando não cumpriam a meta de colheita. Muitas noites, o povo ouvia grito vindo da tulha onde guardava o café. E o que aconteceu com esse tal de Damião? Perguntou Dona Juraci, já imaginando a resposta. Teve um dia que os trabalhadores não aguentou mais. Fizeram uma emboscada e mataram ele bem no meio do cafezal. Enterraram o corpo lá mesmo e espalharam os pertences dele pela fazenda para disfarçar. O Silveira nunca descobriu direito o que aconteceu, achou que o capataz tinha fugido levando dinheiro. Dona Juraci empalideceu. A descrição da figura que tinha visto na noite anterior batia perfeitamente com a do capataz cruel. "E essa sacola?" perguntou ela, mostrando o embrulho com as moedas e joia. "Sabe de quem pode ser?" O velho Tião arregalou os olhos quando viu o conteúdo. "Santa Mãe de Deus! Isso aqui só pode ser o que o Damião roubava dos trabalhadores. Ele pegava tudo que eles tinham de valor como pagamento por dívida que inventava. Dizia que era para o patrão, mas todos sabiam que ele guardava para ele mesmo." Naquela noite, Dona Juraci não conseguiu dormir. Ficava pensando no que deveria fazer com aquele tesouro maldito que tinha aparecido misteriosamente em sua casa. Segundo as histórias que sua avó contava, quando uma alma penada deixava algo para os vivos, era porque queria que fizessem algo com aquilo. Por volta das 3 da madrugada, horário que já tinha se tornado familiar para as aparições, Dona Juraci ouviu novamente os passos arrastados no corredor. Mas dessa vez, em vez de se esconder debaixo das cobertas, ela pegou a sacola com o tesouro e saiu do quarto. No corredor escuro,
viu a silhueta de um homem alto e magro, com chapéu de paia, parado, perto da porta da sala. A figura não se mexia, apenas ficava lá, como se esperasse por ela. "Sei quem você é e sei o que você quer", falou Dona Juraci com a voz firme, apesar do medo que sentia. "Você quer que esse dinheiro volte para os donos, não é mesmo? Ou para os filhos e neto deles?" A figura não respondeu, mas Dona Juraci sentiu que tinha acertado. O ar ao redor parecia menos pesado. "Amanhã mesmo vou procurar as famílias dos antigos trabalhadores dessa fazenda e devolver o que é deles por direito. Tem minha palavra." Por um instante, Dona Juraci jurou ter visto a figura fazer um gesto afirmativo com a cabeça. Depois, como uma névoa que se dissipa, a aparição foi sumindo até não restar mais nada além da escuridão do corredor. Na manhã seguinte, Dona Juraci pediu para o filho mais velho levá-la até a cidade. Lá, procurou o cartório e a igreja para conseguir informação sobre as famílias que tinham trabalhado na fazenda Serras Velhas na época do Silveira. Não foi fácil, mas com a ajuda do padre e de alguns moradores antigos da região, conseguiu uma lista com vários nomes. Durante a semana seguinte, Dona Juraci visitou uma por uma as famílias dos antigos trabalhadores que tinha conseguido encontrar. Para cada uma delas, dava uma parte do tesouro, contando uma história inventada sobre ter encontrado aquilo enterrado perto do cafezal e acreditar que devia pertencer a eles. As famílias recebiam a doação com surpresa e gratidão. Muitas delas continuavam pobres, trabalhando em outras fazendas da região, e aquele dinheiro inesperado era como uma bênção. A última visita foi à casa de Dona Zulmira, uma senhora ainda mais velha que Dona Juraci. Ela era a viúva de um trabalhador que, segundo as histórias, tinha sido um dos mais maltratados pelo capataz Damião. Quando Dona Juraci entregou a ela o medalhão com o retrato antigo, a velha senhora começou a chorar. "Esse é o retrato do meu pai", falou Dona Zulmira entre soluço. "O único que tínhamos. O capataz tomou de nós quando não conseguimos pagar uma dívida que ele mesmo inventou. Meu pai morreu de desgosto pouco tempo depois." Aquela noite, quando voltou para a fazenda, Dona Juraci sentiu que o ambiente estava diferente. A casa parecia mais leve, o ar mais fresco. Pela primeira vez em muitos dias, dormiu sem medo, sem acordar no meio da noite com barulho estranho ou sensação de ser observada. Mas a paz não durou muito. 3 noites depois que tinha distribuído todo o tesouro, Dona Juraci acordou novamente às 3 da madrugada. A sensação de presença era tão forte que ela nem precisou abrir os olhos para saber que tinha alguém no quarto. Quando finalmente olhou, viu não apenas um, mas várias figuras sombreadas em pé ao redor de sua cama. Homens e mulheres vestidos, com roupas simples de trabalhador rural, alguns muito magros, com marca de sofrimento nos rostos que mal dava para distinguir na penumbra. Dona Juraci quis gritar, mas a voz não saiu. Por um momento, pensou que tinha chegado sua hora, que aquelas almas tinham vindo buscar ela. Mas então, um por um, os vultos começaram a fazer gesto de agradecimento, alguns até mesmo se curvando levemente diante dela. Eram os espíritos dos trabalhadores que tinham sido explorados e prejudicados pelo capataz Damião. Vocês estão em paz agora?" Conseguiu finalmente perguntar. Nenhum deles falou, mas todos fizeram um gesto afirmativo com a cabeça. Depois, como se respondessem a um chamado silencioso, começaram a se virar em direção à janela, por onde entrava um feixe de luar. Um por um foram desaparecendo, deixando para trás apenas uma sensação de gratidão que Dona Juraci podia sentir no ar. O último a sair foi um homem mais velho, que antes de desaparecer completamente olhou fundo nos olhos dela e disse com voz distante como um eco: "Agora ele também pode descansar." Dona Juraci entendeu imediatamente que se referia ao capataz Damião. Ao ajudar a reparar o mal que ele tinha feito em vida, ela também tinha ajudado aquela alma atormentada a encontrar paz.
A partir daquela noite, a fazenda Serras Velhas nunca mais foi assombrada. Os passarinhos voltaram a cantar nos cafezal. O cachorro sultão voltou a ser o animal alegre de antes. E Dona Juraci recuperou sua antiga tranquilidade. Ela continuou morando sozinha na fazenda, recusando-se a mudar para a cidade como os filhos insistiam. Mas agora, quando os netos vinham visitar e pediam para ela contar história de assombração, Dona Juraci apenas sorria e dizia: assombração é só alma perdida procurando ajuda para encontrar seu caminho. Quando a gente ajuda, elas vão embora, satisfeita. E se alguém duvidava dela, Dona Juraci mostrava o único item que tinha guardado da sacola misteriosa. Um pequeno crucifixo de prata que tinha encontrado no fundo, embaixo de todas as moedas e joia. Um crucifixo que agora ficava pendurado na parede da sala, junto com os retratos da família. Foi um presente de gratidão, explicava ela com simplicidade. Mas nunca contava de quem tinha recebido de verdade. Algumas histórias, pensava Dona Juraci, é melhor guardar só para a gente mesmo. Os anos se passaram e a fazenda Serras Velhas prosperou mais do que nunca. O café nunca tinha sido tão abundante, as plantas do quintal nunca tão viçosa. Era como se a terra, livre do peso das injustiças do passado, finalmente pudesse dar o melhor de si. Quando perguntavam o segredo da boa colheita, Dona Juraci respondia, com um sorriso misterioso: terra boa é terra em paz, e paz se consegue com justiça, mesmo que demore muitos anos para acontecer. Nas noites de lua cheia, às vezes Dona Juraci gostava de sentar na varanda e olhar para o cafezal prateado pelo luar. Em algumas dessas noites, podia jurar que via vultos caminhando entre os pés de café. Não eram mais os espíritos atormentados de antes, mas presença tranquila que pareciam velar pelo lugar que tanto sofrimento tinha causado a eles. E se alguém passasse pela estrada de terra que levava à fazenda Serras Velhas durante a noite, poderia achar estranho ver uma senhora de idade avançada conversando sozinha na varanda escura. Mas Dona Juraci sabia muito bem que nunca estava realmente sozinha. Havia aprendido que entre o mundo dos vivos e dos mortos existia apenas uma fina cortina, que às vezes se abria quando alguma injustiça precisava ser reparada. A terra guarda tudo, costumava dizer, tanto o bem quanto o mal que plantamos nela, e uma hora ou outra a colheita sempre chega. Por isso, todas as noites antes de dormir, Dona Juraci acendia uma vela no crucifixo de prata e fazia uma prece simples: que descansem em paz os que já foram e que encontrem consolo os que ainda sofrem. Era seu modo de manter fechada aquela cortina entre os mundos, garantindo que os espíritos que uma vez tinham assombrado sua casa continuassem no lugar onde agora pertenciam. E assim, a fazenda Serras Velhas se tornou conhecida na região como um lugar abençoado. Ninguém além de Dona Juraci conhecia o verdadeiro motivo, e ela pretendia levar esse segredo para o túmulo quando sua hora chegasse. Algumas histórias não devem ser contadas, pensava. Algumas verdades são pesadas demais para quem não viveu elas. Nas noites de tempestade, quando o vento forte balançava as telhas e os relâmpagos iluminavam o cafezal, Dona Juraci sentia um arrepio diferente. Não era mais de medo, mas de reconhecimento. Como se aquele fosse o momento em que os dois mundos ficavam mais próximos um do outro. E se algum dia você passar pela região e encontrar uma fazenda antiga entre morros cobertos de café, com uma senhora de cabelo branco sentada na varanda, observando a noite, respeite o silêncio do lugar. Pois ali, entre o sussurro do vento nas folhas dos cafezal e o canto distante de uma coruja, existem histórias que apenas a terra conhece. E algumas terras, assim como algumas pessoas, guardam segredo que é melhor deixar descansando em paz.